paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? A palavra que eu quero estar deixando para a minha e a sua vida se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Meus irmãos, nós temos que um homem cheio de lepra, tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e humildemente ele diz o seguinte para o Senhor Jesus Cristo: se queres bem, podes limpar-me. A lepra na Bíblia, ela tipifica o pecado. O pecado, ele vai tirando a nossa identidade, os nossos valores. Uma pessoa que servia a Deus, tinha um caráter, uma identidade em Cristo Jesus, Essa pessoa provavelmente não bebia, não fumava, não adulterava, não roubava, não matava. Aí essa pessoa se desviou dos caminhos de Deus, começou a se envolver com o pecado, com a prostituição, com a bebedeira, Graduativamente o pecado vai tirando esses valores. Fulano, você sabe como as más influências nos dizem, fulano, é só um cigarrinho, é só uma cervejinha, é só um baseadinho, Então o pecado, de certa forma, ele vai tirando os valores, a identidade que cada um de nós possui em Cristo Jesus, E a lepra, nós sabemos que ela é uma enfermidade contagiosa, que se chama hanseníase, que ela vai causando hematomas na pele da pessoa, e em um estágio um pouco mais avançado ela acaba desfigurando, tirando a identidade da pessoa. A pessoa acaba ficando irreconhecível. Assim é o pecado, Quantas pessoas nós vimos que tinham um caráter excelente, eram pessoas santas, você via o brilho de Cristo Jesus nela, Se envolveram com o pecado, com a prostituição, com a bebedeira, com a glutonaria, Hoje em dia, se você olhar, você diz que não é mais a mesma pessoa, Então, por isso que na Bíblia a lepra representa o pecado, e nós vemos um homem aqui que, em um contexto espiritual, estava cheio de lepra, ou seja, ele estava cheio de pecados, E ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ele reconhece no Senhor Jesus Cristo o poder, A gente não chega em qualquer pessoa e diz assim: olha, me limpa, me purifica do meu pecado, me cura, me liberta, A gente tem que reconhecer que é o Filho de Deus, e esse homem deixou claramente, evidentemente, que ele cria, e reconhecia o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, quando ele diz: se queres bem, podes limpar-me. Então o Senhor Jesus Cristo estende, toca nele, dizendo: quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu, e ordenou que a ninguém o dissesse. O Senhor Jesus Cristo vinha manifestando muitos milagres, muitos prodígios, muita cura, muita libertação. A fama do Senhor Jesus Cristo era muito grande. Os fariseus, os religiosos da época queriam a todo custo prender, matar o Senhor Jesus Cristo, porque o brilho dele incomodava, E as pessoas, sucessivamente, como o próprio texto nos diz, vinham a ele, O Senhor Jesus Cristo basicamente não tinha paz. Era muita gente atrás dele, querendo ser limpa, ser liberta, ser purificada, E então o Senhor Jesus Cristo diz àquele homem que foi limpo, que foi purificado da sua lepra, que ninguém dissesse, porque o Senhor Jesus Cristo já não queria mais publicidade de tanta gente que vinha até ele, reconhecendo nele o poder, a capacidade de curar. E ordenou que ele fosse ao sacerdote e oferecesse pela purificação dele o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. A pessoa que era leprosa nesse período aqui, ela era excluída da sociedade. A lepra era algo contagioso, então a pessoa era excluída da sociedade, do culto religioso, Até que essa pessoa fosse limpa, curada, purificada da sua lepra, ela deveria ir até o sacerdote, mostrar ao sacerdote que ela estava limpa, purificada da sua lepra, e que estava apta a voltar à sociedade, ao convívio social e ao culto religioso, E após a purificação dessa pessoa, essa pessoa deveria oferecer, como Moisés determinou, lá em Levítico capítulo 14, versículo 4, 2 pássaros vivos e limpos, madeira de cedro, carmesim, escarlate, isopo, carmesim, escarlate é um tecido vermelho, cor de sangue. Os 2 pássaros vivos
e limpos falam da comunhão do Senhor Jesus Cristo para com o Senhor Deus Pai, né? A madeira de cedro é uma das madeiras da cruz do Senhor Jesus Cristo, né? São 3 madeiras: cedro, cipestre e agora não me vem o outro, né? Pinheiro, a outra madeira. E Moisés havia determinado que ele também oferecesse carmesim escarlate, que é um tecido vermelho, cor de sangue, né? E isopo era uma erva de purificação, né? Essa oferta aponta para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que é o número 2, a comunhão do Senhor Jesus Cristo com o Senhor Deus Pai. A madeira de cedro contida na cruz do Senhor Jesus Cristo, né? Carmesim escarlate, o sangue, né, do pecado que o Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos limpou, nos purificou. E isopo era uma erva usada para purificação, né? Que por fim o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, nos purificou dos nossos pecados, das nossas culpas, né, que havia sobre nós. O sacrifício dele naquela cruz nos limpou, nos purificou de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a injustiça e de toda a dívida que nós tínhamos para com o Senhor Deus Pai. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que, assim talvez como esse homem, você esteja cheio de lepra, cheio de pecados, que ao olhar humano, ao olhar social, você já não tenha mais possibilidades de ser limpo, de ser liberto. Os vícios são muitos, né? A sua condição, humanamente falando, é basicamente impossível. Somente o Senhor Jesus Cristo, com seu poder, com a sua autoridade, para curar, para purificar você da sua lepra, do seu pecado. Eu quero dizer que, se assim como esse homem, né, nesse dia de hoje, você se chegar ao Senhor Jesus Cristo e dizer a Ele: Senhor, se queres bem, podes limpar-me, eu quero ser limpo. Eu reconheço que eu estou em uma condição imunda, suja, pecaminosa, né? E eu preciso que o Senhor me limpe, porque eu já recorri a tudo, né? E não teve jeito. E o Senhor Jesus Cristo, com toda a certeza, com todo o poder, com toda a autoridade que há sobre o nome dele, ele irá curar, ele irá purificar você da sua lepra. Amém, meu irmão? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?